Olá a todos. Né? A gente vai produzir um pequeno vídeo aqui, colocar como para fazer uma proposta para vocês do nosso primeiro exercício, primeira atividade valendo 2 pontos. Observe que no último vídeo colocado, correspondente à aula da última sexta-feira, que foi um vídeo do Guanabara, onde ele aborda direitinho como criar o nosso primeiro banco de dados. A primeira coisa que ele fez foi abrir a ferramenta. Observe que aqui eu vou abrir a nossa ferramenta para a gente poder conectar o banco que está instalado aqui. Eu vou escrever aqui o Workbench, que é essa ferramenta aqui. Tá? Abrir ela. Você deve lembrar, e eu aconselho repetidamente, assista o vídeo na íntegra. Qualquer coisa, veja mais de uma vez para assimilar melhor o conhecimento. Pois se a gente não tiver esse conhecimento inicial, a gente vai encontrar sérias dificuldades lá na frente. Bem, o Guanabara, quando abriu, ele abriu primeiro um servidor que ele instalou na máquina dele. No meu caso aqui, eu passei para vocês a instalação, um tutorial para vocês instalar o MySQL em localhost, na sua própria máquina. E a ferramenta de administração, que é essa que aparece aqui agora. Tá? Eu vou entrar aqui na minha instância criada do banco, colocar a minha senha de conexão aqui, tá? Chegando aqui na minha tela inicial, tá? Eu vou até ampliar aqui essa área aqui que é chamada query, a área de digitar nossas query. Query, para quem não sabe, quer dizer uma tradução grosseira ao pé da letra, seria consulta. Eu vou criar aqui uma query nova, inclusive está criada, mas para criar uma nova é só aqui, ó, new query. Repara que eu criei aqui, ó. Aqui eu posso executar qualquer um aqui. A partir do momento que eu selecionar o meu banco de dados aqui, eu posso executar minha query, rodar, que ele vai criar lá em cima do banco de dados selecionado aqui. Eu posso criar mais de um banco de dados. Neste caso aqui, se você lembra do vídeo do Guanabara, ele faz uma convenção, uma analogia bem prática de se entender. Ele relaciona analogicamente que banco de dados é um navio. Os containers seriam as tabelas. Tá? O conteúdo dessas tabelas a gente chama de registro. Cada tabela tem suas características. Por exemplo, o container pessoas, de acordo com o Guanabara lá, as características pessoas é que cada pessoa tem um nome para ser armazenado, uma idade, uma altura, o local onde mora. Tá? Passando para a minha analogia sobre banco, eu disse que um banco é a ideia de um grande fichário, que todo fichário é composto de gavetas. Então o fichário em si é o quê? O banco de dados. As gavetas seriam o quê? O fichário em si, as fichas, as gavetas seriam as tabelas. Cada tabela tem suas características, cada gaveta tem suas características. Por exemplo, eu fiz uma demonstração criando um banco de dados chamado escola, que seria o navio, seria o fichário. Tá? Dentro de escola, nós criamos 2 tabelas. Tabelas para armazenar alunos e outros para armazenar professores. Cada uma dessas tabelas tem suas características que a gente chama de campos. Ok? Bem, revisando. Eu vou criar aqui um banco aqui, só para você ter uma ideia aqui, em letras maiúsculas, ó. Create database. Eu vou criar um aqui de escola, ponto e vírgula. Eu vou ampliar aqui para essa área de trabalho aqui, ó, para visualizar melhor. E repare que eu iniciei meu comando aqui e termina aqui. O erro, a mensagem de erro aqui é porque em vez de ponto e vírgula ficou 2 pontos, é ponto e vírgula. A partir do momento que eu tiver com o cursor aqui em cima ou selecionado, eu posso mandar executar esse comando aqui, ó. Ou Ctrl Enter. Eu vou executar por aqui, ó. Você verifica que ele já me retornou aqui, ó. Create Database Escola. Ele executou um comando, inclusive é o tempo de execução dele. Se eu atualizar aqui, ó, eu tenho um banco de dados chamado aqui de escola.
Eu vou criar aqui outro banco de dados, create database, tá? Create database, empresa, por exemplo, empresa, um exemplo, ponto e vírgula. Eu vou selecionar aqui, ou simplesmente botar o cursor e vou mandar rodar. Ó, ele já me retornou aqui dizendo que criou quem? Um banco de dados chamado como de empresa. Se eu atualizar ele aqui, ele aparece aqui, ó. Quantos bancos de dados, quantos navios, quantos fichários eu tenho aqui? Um chamado empresa e outro chamado de escola. Então aqui eu posso criar os meus containers, ou melhor, as minhas tabelas de escola, as minhas tabelas de empresa, e posso ter uma outra série de bancos de dados, criado aqui não em servidor, e sim em localhost. Criando aqui uma tabela. Primeira coisa que eu vou fazer, onde eu vou criar minha tabela? Em qual dos bancos aqui? Repara que eu tenho 4 bancos aqui, 4 esquemas, popularmente falando. Eu tenho o banco empresa, o banco escola, o banco SIS, que é do próprio sistema, e o banco Windows, também um banco de dados criado aí. Qualquer um desses bancos que eu quiser criar uma tabela, eu preciso de ativar ele. Ó. Eu vou clicar 2 vezes sobre a empresa. Ó. Repara que ele ficou em negrito. Qual o banco de dados que, se eu criar alguma coisa aqui, ele vai criar lá a tabela? Na empresa. Se eu selecionar aqui, ó, 2 cliques, eu selecionei aqui o banco de dados escola. Se eu criar uma tabela aqui, vai para onde? Para escola. Eu posso também mudar aqui, ó, os empresa, ponto e vírgula. Quando eu digo aqui use empresa, que no momento eu estou em escola. Se eu mandar rodar o Ctrl Enter, eu já mudei para empresa. Se eu escrever assim, ó, use escola, ponto e vírgula, e eu dar um Ctrl Enter, porque o cursor está lá em cima do comando, ó. Repara que ele inicia e termina com ponto e vírgula. Eu já passei a selecionei o banco escola. Se eu quiser selecionar o Windows, ó, basta que eu diga assim, ó, use o Windows, ponto e vírgula, e dá um Ctrl Enter, ó. Já estou com o banco de dados Windows selecionados, mas eu vou querer utilizar aqui o banco de dados da empresa, e vou dar Ctrl Enter, ó. Qual o banco ativo no momento? É o banco empresa. Bem, eu vou até excluir esses 2 comandos aqui para aumentar mais nossa área de trabalho, e vou criar aqui a minha tabela, o meu container, a minha gaveta. É melhor chamar tabela no mundo relacional. Create table, uma tabela aqui, já que é empresa, eu vou criar aqui produtos, tá? Vou abrir um parênteses aqui e já vou fechar o parênteses aqui. E vou dizer, o comando vai se encerrar aqui. Não vá se preocupar com essa mensagem de erro lá. Eu vou criar aqui e dizer que os meus produtos vai ter um nome, vai ter uma validade e vai ter uma data de fabricação. Eu vou dizer aqui que o meu campo nome vai aceitar dados do tipo varchar com 40 posições, e ele não poderá ser vazio, vírgula. Olha, o que eu estou querendo dizer com isso? Aqui é o que se chama de dados primitivos. O vídeo do Guanabara trata bem sobre dados primitivos. Pesquise, consulte sobre isso. Porque toda vez que eu for criar as características das minhas tabelas, eu preciso dizer que nestas características, ou seja, os campos, eu tenho que dizer qual o tipo de dado que cada campo vai armazenar. E esse tipo de dado a gente chama de dados primitivos. Tem vários tipos de dados. Tá? Por exemplo, se eu chegasse aqui, validade, não é data, então ele é um formato do tipo data. Tá? Se eu dissesse aqui, fabricação também do tipo data, ponto e vírgula aí, ó, vírgula eu já não vou colocar, que é a última linha, tá? Ó, repare que meu comando inicia aqui e termina no ponto e vírgula. Se eu botar o cursor sobre ele e dar um Enter, ó, Ctrl Enter, ou simplesmente clicar aqui, ó, repara que ele me retornou aqui, ó, criou minha tabela aqui, ó, ok? Se eu atualizar aqui, repara que eu estou usando o banco de dados chamado empresa. Se eu atualizar aqui, ó, eu já tenho uma tabela. Vamos abrir aqui para ver, ó, tabela chamada de produtos. Eu já posso armazenar
produtos com estas características aí. Eu vou criar aqui uma outra tabela aqui para você ver ainda no banco de dados da empresa. Eu vou criar uma outra tabela aqui, clientes. Repara que a gente já criou aqui anteriormente uma tabela chamada de produtos. Quais as características? Nome, validade, fabricação. Isso num banco de dados, no navio, no fichário, chamado de empresa. Criando aqui uma segunda tabela, uma tabela chamada de clientes. Tá? Quais as características dessa tabela de clientes do banco ou empresa? O código, todo cliente terá um código, todo cliente tem um nome, um telefone, data de nascimento, renda. Aí a gente poderia criar várias características de clientes. Aqui começou uma demonstração, a gente vai colocar só essas características aqui. Tá? Repara que o campo código, tá? O campo é para dizer, para gravar, no caso, todo cliente vai ter o seu cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 1000, cliente 1 milhão. Sem interessar quantos existem, a gente vai colocar aí. Banco de dados aqui, o campo vai ser aceitar dados numéricos, números inteiros, que é cliente 1, 2, 3, 4. E ele não poderá ser vazio. Detalhe, reveja o vídeo do Guanabara e veja a seção que ele fala sobre dados primitivos. É importante que você tenha conhecimento disso. Todo campo, toda característica de uma tabela, a gente tem que, no momento que a gente for criar essa tabela, a gente tem que dizer quais o tipo de dados que cada campo vai armazenar. Por exemplo, este campo aqui é varchar, quer dizer, vai ter 50 posições no caso, vai ser caracteres. Not null, quer dizer, não poderá ser vazio. Toda vez que eu colocar um cliente, eu tenho que colocar um nome aí. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de constraint, ou uma restrição do meu campo. Tá? Campo telefone, colocar 15, telefone eu sei que são números, mas não tem um tracinho, bota logo varchar, caractere. Nascimento do tipo data, renda do tipo varchar. E aqui, depois de criar essa outra tabela aqui, eu vou mandar rodar. Repara que o cursor está sobre ele aqui. Ou então eu posso selecionar. Eu vou mandar rodar. Olha só. Ele acabou de retornar para mim aqui que rodou. Vamos atualizar. Verifique que aqui eu tenho um banco chamado empresa, que as tabelas são duas tabelas criadas. Tá? Poderia fazer isso com o banco agora chamado escola. O primeiro procedimento que eu tinha que fazer era use o banco escola, Ctrl Enter. Repara que eu já estou aqui ativo. Eu poderia criar aqui uma tabela, create, tá? Table, tá? If not exist alunos, abro isso aqui e já fecho aqui. Aí você já deve observar aqui, poxa, mas você já está acrescentando uma coisa a mais aí, esse trecho aqui. Olha, isso aqui é um comando que a gente coloca que a tabela alunos só será criada caso ela não exista. Entendeu? Isso é importante para evitar subscrever e tal, essas coisas, mas ela não é obrigatório esse trecho aí. Bem, todo aluno meu vai ter uma matrícula, todo aluno meu vai ter um nome, todo aluno meu vai ter um sexo, tá? E aí, sucessivamente, poderia colocar outras características. A matrícula, eu vou dizer que ele vai ser do tipo inteiro, não poderá ser vazio. O nome vai ser do tipo varchar, tá? com 40 posições, tá? Faltou um vírgula aqui. O sexo vai ser enum, tá? Onde eu vou colocar masculino e masculino, vírgula, feminino e masculino. Eu vou botar aspas comum simples, entendeu? E aí eu fecho aqui. Pronto. Ó, veja só aqui uma coisa. O que eu estou querendo dizer aqui com esse tipo de dado primitivo? É que esse campo sexo só vai aceitar se for a letra F de menino e a letra M de masculino.
E eu simplesmente, com o cursor sobre ele, eu vou mandar o quê? Rodar. Olha só, ele já rodou. Isso implica dizer que se eu atualizar aqui, ó, o banco escola, eu acabei de criar quem? Alunos. Então eu vou colocar aqui uma atividade agora para você fazer, devagarinho mesmo, tá? Qualquer dúvida, reveja o vídeo que eu coloquei sobre aquele tool na ferramenta Workbench e depois ver o vídeo do Guanabara e depois mais esse daqui, que é só uma pequena revisão, resumindo do vídeo do Guanabara, e depois fazer a nossa exercício, a nossa atividade que vai ser proposta, tá? E aí vale 2 pontos. Ok? Bons estudos para todos.